Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos queridos também do canal do YouTube, o meu fraternal abraço, primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de nos reunirmos e agradecendo a atenção e paciência de todos vocês. Estamos aqui nos reunindo para mais um estudo de um texto evangélico. Já preparei a minha garrafinha com água, prepare a sua também, porque inicialmente nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a Ele, Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional das nossas vidas, rogando a eles o amparo, a sustentação, a proteção da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do grupo Espírita Mensageiros e dos nossos mentores em particular, para que nesses momentos em que nos irmanamos, nos reunimos para refletir, meditar e buscar um aprimoramento de nós mesmos, possamos receber, aurir energias benéficas, benfazejas para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, e que estas energias benéficas, benfazejas, alcancem todos os trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros, todos os seus frequentadores, todos que têm o seu nome na caixinha de vibrações, de irradiações, todos aqueles que têm seu nome no grupo do WhatsApp, que sejam beneficiados, sejam visitados, possam receber essas energias, bem como os nossos entes queridos que residam em outras cidades, em outras casas, que estão no plano espiritual, que eles possam ser beneficiados. E muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Na nossa reunião de hoje, queremos comentar um pouquinho, na realidade, pensar, uma das orientações de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, em que Kardec vai retirar lá da orientação do Espírito de Verdade uma conclamação a todos nós, obreiros, trabalhadores: traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então vejamos que Deus cultiva a nossa alma. Jesus cultiva a nossa alma. Fomos criados para o bem, para o belo. O projeto de Deus para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. E nós somos co-criadores e colaboradores neste progresso. O trabalho é uma lei divina. Tudo trabalha na natureza. E o próprio Criador, Deus, como está lá no Livro dos Espíritos, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, permanece em constante atividade. Disse Jesus, e João, o evangelista, anotou: meu Pai trabalha,
referindo-se a Deus, até hoje, e eu trabalho também. Está também no Evangelho de João uma fala de Jesus em que ele pede ao Pai que o glorifique com a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Jesus existia antes do mundo ser criado, antes do planeta Terra começar a fundir-se. Quem nos dá também essa orientação é Kardec na Revista Espírita. Segundo os estudiosos, a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, 4 bilhões de anos atrás. E Jesus já era espírito puro. Então, Jesus está trabalhando há mais de 4,5 bilhões de anos. O trabalho é lei divina, é lei da natureza. E Kardec vai falar sobre o trabalho lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 674, né? E ele pergunta se o trabalho é uma lei da natureza. E a espiritualidade vai dizer a ele que sim. O trabalho é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades. O trabalho é lei divina. E vejamos então que muitos de nós têm uma dificuldade quanto ao entendimento do trabalho. Por quê? Né? Na nossa tradição ocidental, o trabalho originalmente ele foi considerado um castigo imposto ao homem. Vejamos lá na Bíblia, né, que após Adão ter sido expulso do paraíso, né, no paraíso não se trabalhava, porque tudo, as frutas ele colhia, né, ele tinha tudo às mãos. E quando ele é expulso, vem uma sentença, né, do Criador que ele alcançaria o sustento pelo suor do seu rosto. Criou-se então uma crença. E a própria alegoria aí, que é uma alegoria, né, a expulsão de Adão do paraíso, uma crença equivocada que muitos de nós trazemos no nosso íntimo. Mas trabalho não é sofrer. Trabalho é progresso, trabalho é desenvolvimento, trabalho é conquista da felicidade, né? E Kardec vai perguntar então, na questão 675, se só se deve entender trabalho as ocupações materiais. E a espiritualidade responde que não. O trabalho é toda ocupação útil. O espírito trabalha, assim como o corpo, né? E pergunta por que o trabalho é imposto ao homem. E a espiritualidade superior nos responde que é uma consequência da nossa natureza corpórea, do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência, das nossas potencialidades, da nossa capacidade. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. E ele deve ao trabalho a sua segurança, a sua alimentação, o seu bem-estar, né? E diz lá a espiritualidade superior que Deus compensa assim aquele que não tem a força física, a inteligência, mas sempre há trabalho, né? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, né? Quem observa a natureza sabe que até mesmo a biologia agora fala em lei de cooperação. Tudo trabalha, né? Os passarinhos fazem seu ninho,
trazem de longe os raminhos e vão um por um fazendo ali um ninho para os seus filhotinhos. Tudo trabalha. O verme revolve a terra, as árvores ali sugando os nutrientes da natureza e proporcionando os frutos, a sombra, o oxigênio, tudo trabalha na natureza, né? Ela é uma necessidade. É lógico que cada um no seu patamar evolutivo, né? O trabalho dos animais é limitado aos cuidados da sua conservação, né? E todos nós trabalhamos e trabalhando nós colaboramos para os desígnios do Criador. Mas lá na questão 682, Kardec vai falar também do repouso. A lei do trabalho é uma lei divina, mas há também, dentro dessa lei, o repouso. E Kardec pergunta se o repouso é uma lei também da natureza. E a espiritualidade responde que, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças físicas do corpo. É também necessário, olha só, é também necessário para deixar um pouco mais livre a inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, o repouso é necessário para que nós possamos meditar, refletir, ter um outro ponto de vista. E aí nós recomendamos lerem o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição O Ponto de Vista, que nos fala para vermos as circunstâncias, as adversidades de um outro patamar, vermos pela ótica da imortalidade, da vida futura, da eternidade. Mas nós vamos encontrar também, lá nos 10 Mandamentos, no livro de Êxodo e no Deuteronômio, a orientação de Jesus, através das tábuas dos 10 Mandamentos a Moisés. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, e nele que tudo existe, mas no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vejamos então que há uma orientação antiquíssima da necessidade do descanso, mas não só do descanso, da inércia, da estagnação, não. O descanso com o propósito de conexão com Deus, né? Então, procuremos tirar o sentido profundo dessa orientação espiritual. Descansar da matéria para penetrar na vida espiritual. Devemos, na atualidade, encontrar a justa medida, né? Nem a acomodação, nem a inércia, nem a precipitação, a escravização ao trabalho e nem a ansiedade, né? Quando Jesus esteve entre nós, havia uma tal obsessão por não fazer nada no sábado, que isso foi motivo de muitas contendas e diálogos entre Jesus e os fariseus. Mas Jesus colocou muito bem: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O Filho do Homem
né? É uma expressão que Jesus utilizava para referir-se a si próprio, mas também para todos os filhos e filhas da humanidade. Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, no descanso, no dia de descanso, no dia de repouso, nós não podemos nos furtar de fazer o bem. Sigamos o exemplo de Jesus, que curava no sábado, que fazia o bem no sábado. Então, o que Jesus nos fala com essa orientação é o uso consciente do repouso, a justa medida de cada pessoa. Cada um de nós deve fazer uma leitura dos seus limites, das suas capacidades, das suas possibilidades. Um exemplo disso nós encontramos na vida de Chico Xavier, que nos deixou uma obra imensa de grande conteúdo espiritual, um verdadeiro manancial de tesouros espirituais. O Chico psicografou mais de 400 títulos em vida. O Chico trabalhava muito, trabalhava de madrugada nas psicografias e dormia muito pouco, cerca de 3 a 4 horas por noite. Sem dúvida nenhuma, a capacidade do Chico está muito além do que nós, seres humanos, ainda muito imperfeitos, muito tangenciando, né, a espiritualidade, podemos alcançar. Ele conseguia esta proeza por conta da sintonia espiritual que ele desenvolveu e que era profunda, né, que o revitalizava. O Chico estava sempre conectado com a fonte do bem e do amor. Aliás, ele psicografou do próprio Emmanuel a frase: o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O mal extenua, o mal cansa o espírito, mas o bem revigora, o bem fortalece, o bem enriquece, né? Isso nos disse Emmanuel. Para o espírito evoluído, o bem revigora sempre. Lembremos-nos do Chico atendendo as pessoas. Algumas horas de sono para ele bastava. O corpo do Chico, embora doente, mas o espírito estava são. Cabe-nos encontrar para nós a nossa medida justa na relação trabalho-repouso, né? Refletir. Jesus, inclusive, falou, né? Está lá anotado pelo evangelista: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Algumas traduções dizem assim: vinde a mim que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Qual descanso que propunha Jesus? O descanso do sofá? Acredito que não. O descanso de ficar numa rede? Acredito que não. O descanso de cruzar os braços e ficar ali inertes? Acredito que não. O descanso de tirar-nos das lutas e da dificuldade? Penso que não. Vejamos a trajetória de espíritos evoluídos que estiveram aqui na Terra, que viveram entre nós e que deixaram o seu exemplo de profundo labor, intenso trabalho, mas dentro muita serenidade. Tinham a paz de espírito. Então, qual é o repouso que propõe Jesus? A consciência tranquila, pacificada na fé, na esperança, na confiança em Jesus, com o dever cumprido. Consciência tranquila, de dever cumprido. Este é o repouso de Jesus. Sem consciência tranquila, poderemos estar no lugar mais paradisíaco, mais bonito,
sem nada para fazer, e estaremos cansados, aflitos, ansiosos, porque o verdadeiro repouso começa no íntimo. Lembremos-nos também da fala de São João da Cruz: a alma que caminha no amor não se cansa e nem descansa. São João da Cruz disse: a alma que caminha no amor não se cansa e nem descansa, né? Nas criaturas medianas, né? Boa parte do cansaço, do exaurimento, vem às vezes dos nossos conflitos emocionais, da nossa ansiedade, né? E a pretexto de descansar, nós não devemos nunca fugir da oportunidade de trabalho, de crescimento, de aprimoramento, né? Lembremos-nos de quantas oportunidades nós temos de ajudar, e quando se nos bate à porta alguém pedindo a nossa ajuda, que interrompamos o nosso descanso e saiamos para ajudar, né? Então, o repouso é importante, ele serve para reparar as forças físicas e ele também dá uma liberdade para o espírito, né? Elevar-se acima da matéria e ver todas as coisas, as circunstâncias, adversidades de um outro ponto de vista. Ver além do que é efêmero, ver além do que é passageiro, ver que nada fica, tudo se transforma, tudo passa, mas as conquistas do espírito imortal, estas permanecem, estas ficam com ele. Estas são imperecíveis. E quando entendemos isto e passamos a construir a nossa casa mental, a nossa segurança, o nosso porto seguro em leis que nos regem, em leis imperecíveis, em valores imperecíveis, nós como que nos imunizamos do desânimo, da revolta, e nos livramos de pensamentos pequenos, mesquinhos, equivocados, né? Então, a finalidade do repouso não diz respeito apenas ao corpo, mas também ao espírito. Vejamos que na própria codificação, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de progredir nesta vida e alcançar uma evolução, e a espiritualidade superior responde: conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho vem, né, Santo Agostinho, teólogo da Igreja Católica, que colaborou com a codificação espírita, vem e nos diz, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec pergunta na 919A: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas como empreendê-la? Qual o meio de chegar a isto? E aí Santo Agostinho nos diz: fazei como eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrasse de todas as ações do dia e perguntasse o que fez de bem ou de mal e pedisse a Deus que o inspirasse, bem como ao seu anjo guardião que o ajudasse,
que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se. E aí Santo Agostinho diz assim, ó, crede-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que intenção fizestes. Olha que fantástico. Indagai com que intenção fizestes determinada ação. Por que agiste de determinada forma em tal circunstância? Se fizesses alguma coisa que você censuraria nos outros, se praticasseis uma ação que não ousarias confessar. E perguntai ainda, Santo Agostinho vai mais à frente, perguntai, se a Deus aprovesse me chamar neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, se eu teria que temer o olhar de alguém. Então vejamos esta orientação que nos faz Santo Agostinho, e que para isso precisamos de um tempo do nosso dia, um tempo de repouso, um tempo de descanso, em que o corpo se tranquiliza, serena-se, mas o espírito, né, que jamais está inativo, volta-se para as coisas espirituais e procura entender-se. E aí Santo Agostinho diz assim, ó, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Então, conhecer a si mesmo, observar os ciclos, as marés, tudo na natureza tem um ciclo, né? A nossa inspiração e a expiração, a sístole e a diástole, o movimento do nosso coração de contração e expansão, né? Procurar entender os ciclos, conhecer a nós mesmos, né? E entender que é necessário o repouso após o trabalho. Não o repouso contínuo, né? O repouso após o trabalho, né? E há uma orientação de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, em que Jesus diz assim para os discípulos: vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco, e acrescenta, porque muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então o próprio Jesus fala, ó, vinde vós aqui à parte, repousai um pouco, né? Repousai um pouco, porque ele observou que muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer, né? Mas vamos analisar este comer de Jesus não só do corpo, porque o espírito também precisa de alimento. O espírito precisa de nutrição, né? Os caminhos do mundo estão repletos dos que vão e vêm, presos aos interesses imediatistas, sem tempo de se nutrirem, né? Mas lembremos-nos que não é o espírito que está a serviço da matéria, é a matéria, o corpo que está a serviço do espírito, né? E lembremos-nos aqui de uma frase de Santo Agostinho, né? Que inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Inquieto está o coração daquele que não descansa, que não tem conexão, que não tem fidelidade a Deus. Inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Coração, templo da alma, aposento íntimo, né?
Há o poeta que diz: longe eu te buscava, quando dentro de mim tu estavas, né? Então, o nosso coração é o local de conexão, de repouso, de descanso em Deus. E lembremos-nos da orientação de Jesus, né? Repousai um pouco, mas Jesus não disse repousai quanto quiseres, repousai indefinidamente, mas repousai um pouco, né? Lembremos-nos da orientação de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Que possamos buscar Jesus para o nosso repouso íntimo, para o descanso das almas, para a nossa revitalização do corpo físico, da mente e do espírito. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz, no amor e na sabedoria em Cristo Jesus. Que assim seja.